Erro que 90% dos investidores de fundos imobiliários cometem. Quase todo investidor de fundos imobiliários comete esse erro. E esse é um erro crasso que faz muito investidor perder dinheiro. E eu acabei de ver isso acontecer agora no mercado de fundos imobiliários. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse conteúdo para alertar, para realmente trazer para vocês esse conhecimento, esse conteúdo, para você aprender sobre a dinâmica do mercado de fundos imobiliários e essa lei universal. Todo investidor de fundos imobiliários tem que entender essa lei que eu vou trazer aqui para vocês agora, porque entendendo ela, você vai simplesmente ter o conhecimento certo do mercado de fundos imobiliários, como é que funciona a dinâmica, como é que funciona o comportamento dos investidores de fundos imobiliários. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque aprendendo isso, você vai ser um investidor, cara, 90% melhor e vai aprender a aumentar a renda passiva com segurança investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TioFis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é muito claro, é ajudar você a ter melhores resultados, a ter melhores rendimentos e aumentar a renda passiva com segurança. Então, eu te convido a participar da nossa comunidade por aqui, onde todo dia tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor no mercado. Se você gosta de fundos imobiliários, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque todo mundo por aqui está curtindo, está gostando do conteúdo e está aprendendo a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Esse é meu intuito por aqui, todo santo dia ajudar você a investir melhor. E lembrando, turma, no início de julho eu vou estar realizando, cara, uma imersão que vai ser fantástica, sensacional, chamada A Carteira Perfeita de Fundos Imobiliários. Nessa imersão, eu vou ensinar todos os investidores a aproveitar a oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários para pegarem os melhores fundos, montarem uma carteira bem alinhada, blindada e preparada para essa virada de ciclo no mercado, além de ensinar como analisar e precificar um fundo imobiliário na prática. Então aproveita, é só você clicar no primeiro link e ficar aqui embaixo da bio, clica nesse link e vem participar junto comigo desse evento que vai ser sensacional. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo aqui. E turma, eu quero explicar para vocês algo que os investidores de fundos imobiliários perdem muito dinheiro. E eu já vi muita gente emocionado, já vi muita gente com emoção ali no calor do momento e perdendo muito dinheiro. Existe uma lei universal no mercado de fundos imobiliários chamada renda. Vamos deixar bem claro, todo investidor que vem para o mercado de fundos imobiliários, ele busca renda. Verdade seja dita, vamos ser bem prático aqui. Hoje a gente está com mais de 3 milhões de investidores. Eu entrei nesse mercado quando o mercado tinha 89 mil investidores, lá em 2015, há 10 anos atrás, e eu vi todo o crescimento dessa indústria, todo o crescimento desse mercado, e eu sei, e eu conheço ali o perfil dos investidores, eu sei e conheço como é o comportamento dos investidores. E tem uma lei universal que ela nunca mente, que é a seguinte: se um fundo imobiliário tem uma renda, e essa renda dele sobe, naturalmente existe uma maior pressão compradora. Agora, se o fundo imobiliário tem uma renda e a renda dele cai, existe naturalmente uma pressão vendedora. Vamos pegar um exemplo prático aqui com vocês. Um fundo imobiliário que está pagando R$1 por cota. R$1, 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 R$1. Já está pagando isso há 6 meses. Aí um belo dia ele vai lá e paga R$1,20 por cota. Os investidores abrem o olho. Os investidores vão lá e comentam, falam sobre isso e falam: opa, peraí, esse fundo vai pagar R$1,20? Esse fundo está pagando R$1,20? Provavelmente ele vai pagar isso para frente também. O que acontece? Uma pressão compradora. Várias pessoas comprando esse fundo imobiliário. E naturalmente ele sobe, a cotação desse fundo imobiliário sobe. Agora, se o fundo imobiliário está pagando R$1, 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 6 meses ali, mesma dinâmica. E aí no 7º mês ele vai lá e paga R$0,80 por cota. A gente tem um problema. Esse fundo ele vai ter uma pressão vendedora. Vai amanhecer no dia seguinte caindo, e caindo forte no mercado. Porque os investidores vão entender que aquele fundo vai pagar menos renda para frente. E esse é um erro muito grande do investidor, de tomar decisões mediante apenas um rendimento, apenas uma renda, sem entender de fato o que aconteceu com aquele fundo, por que aquele fundo pagou mais, por que aquele fundo pagou menos. Essa é a grande discussão. Então o que eu sempre ensino para os meus alunos investidores de alta renda é o seguinte: vocês têm que ser investigadores. Pegar a lupinha ali e ficar, por quê? Sempre questionar. Por que aquele fundo pagou R$1 por cota? Por que ele vem mantendo esse patamar? Por que ele pagou R$1,20 agora por cota? Por que ele pagou 80 centavos por cota? E às vezes você não tem a resposta de um dia para o outro. Você não tem. Você precisa identificar isso em um relatório gerencial ou intuitivamente ali por uma questão que aconteceu. Então vamos dar um exemplo. Um fundo imobiliário de papel pagou uma porrada de rendimento. Por que ele pagou uma porrada de rendimento? Será que teve alguma correção monetária, alguma inflação que foi forte? Algum CDI que está nas alturas, que é a Selic? Isso naturalmente faz o fundo imobiliário de papel pagar mais renda. Então é o seguinte: quando a gente tem uma inflação muito forte, como foi agora em fevereiro de 1,30, o fundo de papel ele corrige no curto prazo e paga essa renda. Por isso que a gente está vendo vários fundos imobiliários de papel pagando muita renda aos seus cotistas. E qual é o erro do investidor nesse momento, nesse processo? É simplesmente ver o fundo
pagando mais renda e achar que aquele fundo vai manter aquele patamar de rendimentos e ir lá e comprar. E eu acabei de ver isso no mercado de fundos imobiliários. Eu acabei de ver isso e falei, cara, eu preciso gravar um vídeo para trazer esse conteúdo para a turma, para as pessoas não errarem, não pisarem uma casca de banana, entenderem de fato a origem daquele rendimento, entenderem de fato o que está acontecendo. Então vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática esse movimento está acontecendo. Isso é um fato, turma, isso acontece e os investidores precisam entender isso. Presta atenção, essa aqui é a notícia do Money Times. Olha só, fundo imobiliário HTMX11, que é um fundo de hotéis, dispara na bolsa após anunciar dividendo 92% maior. Então, o investidor que está ali olhando, vendo o celular, pega ali, vê notícia, vê informação, olha e fala, poxa, fundo imobiliário pagou 92% de dividendo maior, então vou comprar esse HTMX11, afinal, um fundo imobiliário que pagou um dividendo quase que dobrou, está pagando mais, vai manter esse patamar. E, cara, a gente tem um efeito manada das pessoas buscando o fundo imobiliário que está pagando o maior dividendo. E vou trazer para vocês aqui, ó, olha só, presta atenção aqui, só para a gente entender. O HTMX11, ele simplesmente, no mês aqui passado, ó, só para a gente entender aqui de forma bem prática. No mês passado, o HTMX11 ele pagou 0,80 por cota. Inclusive, em março, ele pagou 0,80 por cota também aproximadamente. 2 meses consecutivos pagando 0,80. Aí agora ele anunciou 1,54. Então, aproximadamente dobrou o rendimento. Por isso que foi 92% maior. O que aconteceu com a cotação, turma? Vamos dar uma olhadinha aqui? O que aconteceu com a cotação? Tive aqui agora na prática. Cotação do HTMX11. Ó a porrada que ele deu aqui, ó. Aí olha só, no dia 28 de maio, data coladinha aqui com a data base. A data base é aquela data que os cotistas têm direito a receber o rendimento, receber aquela renda passiva. E aí é o seguinte, a gente tem o que de data base? A gente tem um fundo valorizando aqui, ó, quase 5%. 5%. Então, se aquele fundo paga mais renda, naturalmente tem uma maior pressão compradora, as pessoas vão lá e compram. Mal as pessoas perguntam por que aquele fundo está pagando mais renda, se é algo momentâneo, temporário. Mas o fundo subiu aproximadamente 5%, até teve uma queda agora, mas ele subiu 5% em coisa de dias, porque pagou mais renda. E qual é o erro do investidor? O erro do investidor é fazer esse movimento. Será que esse rendimento do HTMX11 é um rendimento recorrente? Sim ou não? O investidor ele tem que saber separar muito bem. Como é que um fundo imobiliário de hotéis ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro de questão recorrente através do aluguel de quartos. Ele pode ganhar dinheiro também vendendo quartos, mas ele vai fazer isso todo mês? Sempre. Pode fazer, mas é algo que a gente não pode esperar. A gente pode entender algo recorrente. Vamos pegar outro exemplo aqui para trazer mais prático para vocês. O TRX-F11. O TRX-F11 ele ganha dinheiro como, Matheus? Ele tem mercados locados para o Grupo Açaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Extra, e ele ganha o dinheiro através dos aluguéis mensais. Ele loca esses imóveis que são os mercados para as grandes varejistas, as grandes varejistas pagam aluguéis todos os meses. Isso é recorrente, isso você pode esperar todo santo mês. Agora, você pode esperar todo santo mês que o TRX-F11 venda imóvel? Você não pode esperar isso. Você não pode esperar isso. Isso é só a cereja do bolo, que pode acontecer e vem acontecendo, porque ele realmente vem conseguindo vender imóveis, até porque é um portfólio já grande, vai chegar agora a 68 imóveis, um portfólio robusto. Só que você não pode esperar isso todo santo mês. Então aqui você entende de maneira bem prática, de maneira bem direta, o que é o rendimento recorrente, que é através dos aluguéis mensais. Isso aqui é o fluxo, isso você pode esperar todo santo mês, é esse aluguel que você vai esperar todo santo mês. Agora o rendimento não recorrente são as vendas de imóveis. Você não pode esperar isso sempre, em todo semestre. Se acontecer, ótimo, perfeito, é a cereja do bolo. Agora, se não acontecer, paciência, faz parte. Então, o investidor ele precisa separar muito bem esse conceito da receita recorrente da receita não recorrente. É por isso que você tem que olhar o relatório gerencial, é por isso que você tem que ler, por isso que você tem que acompanhar os fundos imobiliários. Entender que aquela origem do rendimento, ela vem do quê? Uma parte ali dos aluguéis, e também, se conseguir ter essa cerejazinha do bolo, vender imóveis. E os investidores simplesmente eles não prestam atenção nisso. Eles não entendem isso, só querem saber, ó, aquele fundo tá pagando quanto? Pagou agora 1,54 por cota? Vou comprar esse fundo aqui. Então assim, turma, a lei universal que a gente tem no mercado de fundos imobiliários é a renda. Entenda que quem investe no mercado de fundos imobiliários é pessoa física, são investidores comuns, assim como eu, assim como você que está assistindo. Hoje, aproximadamente 70% do que é negociado no mercado de fundos imobiliários são pessoas físicas e aproximadamente 70% do que tem guardadinho ali no bolso para receber aquela renda é de pessoa física. Então, 70% de negociação, 70% o que está em custódia, guardado, é pessoa física. Então, os movimentos aqui no mercado de fundos imobiliários, eles são feitos por pessoa física. Então, quando a gente viu aquela queda que aconteceu em dezembro e em janeiro, uma queda ali, naturalmente, por um risco de mercado, que o Brasil ia acabar, que isso e aquilo, foram pessoas físicas vendendo, foram pessoas físicas rasgando dinheiro.
E é uma coisa muito triste porque ela deixa a emoção tomar conta e não toma as decisões ali de maneira racional. Toma as decisões no calor do momento. Então pega e vende um fundo imobiliário de papel, que simplesmente era um tipo de fundo que ia se beneficiar nesse cenário, nesse contexto de mercado. Por isso que está pagando mais renda. Mas ia lá e vende um fundo de papel 30% abaixo do valor patrimonial. São os movimentos, os comportamentos de mercado. Né? Eu particularmente estudo bastante as finanças comportamentais. Então o fato é, uma lei universal que tem no mercado de fundos imobiliários é a renda. Quem manda no mercado de fundos imobiliários é a renda. Se um fundo está pagando a renda sobe, existe uma maior pressão compradora, aquela cotação vai subir. Mesmo que seja momentaneamente. O dever de casa é você saber, ó, subiu, continua sendo um bom investimento, aquilo é recorrente? Sim ou não? Não é? E quanto é, então? A pergunta é essa. E se teve essa renda recorrente, teve uma queda, existe uma maior pressão vendedora, a cota cai. E aí, nesses momentos, você tem que acompanhar o mercado. Então, o próprio HTMX11, turma, vem aqui agora para a tela do computador de novo, acabou pagando muitos rendimentos em 2023 e 2024. Perceba que em 2023 teve mês que pagou 3,70. 3,70 de novo. 3,20. Aí, quando voltou para o recorrente, que não vendeu nada, 8,60. Aí, quando voltou para o recorrente, 0,86. 3,25 aqui em dezembro. Aí, quando voltou para o recorrente, que não tinha vendido nada no mês, 0,89. 0,86, desculpa. Aí voltou, vendeu 2,60, 1,60. Então ele estava de fato nesse momento de vender muitos quartos de hotéis e conseguir ele ter um ganho de capital interessante. Inclusive ele pegou todo esse recurso e investiu em novos hotéis ali, principalmente na região do Morumbi. Mas voltou aqui, ó. Depois de dezembro, de pagar 3,93, ele voltou para 1,23, para 0,98, 0,80, 0,80. O que aconteceu com a cotação? Vamos olhar a cotação? Olha só a cotação. Quando estava pagando muito, estava ali, ó, 170, 180, 190 quase chegou. Depois que caiu, obviamente também foi um momento de mercado, mas depois caiu, ó, 150. Aí pagou o último rendimento aqui, né, em janeiro, que foi aquele rendimento maior que eu trouxe para vocês, ó. Esse aqui, ó. 3,93, porque fecha em dezembro, paga em janeiro. Subiu. Quando anunciou aquele rendimento, subiu. Opa! Subiu 10%. Anunciou no dia 31 de dezembro, ó. 31 de dezembro, turma. Aqui, 30, desculpa. Subiu, ó. Subiu 10%. O que aconteceu depois? Caiu. Caiu. Aí foi anunciando rendimentos menores. 0,80, 0,80, 0,80. Veio aqui a cota para 140. Então, o que manda no mercado de fundos imobiliários, a lei universal, é a renda. E você, como investidor, pode se aproveitar disso. Porque você entende como é que funciona esse movimento, entende como é que a manada ela toma a decisão, ela se comporta, e você, com conhecimento, obviamente, entendendo o fundo e entendendo essa dinâmica de receita recorrente e receita não recorrente, você vai entender. E isso você observa, as pessoas mal veem isso. Isso você observa no relatório gerencial do HTMX. E turma, quero deixar bem claro, estou pegando um exemplo aqui. Tá? A gente poderia discutir vários outros exemplos, inclusive. Se você quiser que eu grave um vídeo com outro exemplo, deixa aqui nos comentários. A gente pode discutir algum fundo, olhar para ele, a receita recorrente, não recorrente, enfim. Deixa aí nos comentários para a gente discutir. Mas olha só, no relatório gerencial do HTMX11 tem esse tipo de informação. Só que as pessoas mal leem isso. Esse é o problema, as pessoas mal leem. Ó. Presta atenção aqui, ó. A gente tem receita de diárias. Inclusive fevereiro foi bem abaixo. E aqui, ó, lucro com venda de quarto. Por que pagou mais, Matheus, em novembro? O lucro foi maior do que a receita de diárias. Por que pagou mais em dezembro, Matheus? O lucro foi maior que a diária. Aí aqui teve um lucrozinho em janeiro, quase 3, 4 vezes menor. Fevereiro, muito pouco. Março, quase zero. Abril, muito pouco. Só que as pessoas mal leem o relatório. As pessoas mal vão ver conteúdo. As pessoas mal vão entender o que está acontecendo. Enfim, turma, então trouxe esse conteúdo aqui para vocês. Espero que você tenha curtido e gostado. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com algum amigo, tá? Que ele precisa entender essa dinâmica do mercado de fundos imobiliários. Essa é uma lei universal. Quem entendeu isso aqui, meu amigo, assim, separou o joio do trigo, né? Vai ser um grande divisor de águas para você entender a dinâmica do mercado de fundos imobiliários. E você não vai cometer o erro que 90% dos investidores de fundos imobiliários cometem. Erro que muita gente pisa na casca de banana e perde dinheiro. Então anuncia um rendimento maior, vai lá e compra, depois cai, perde dinheiro. Compra na alta. Enfim, espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Deixa nos comentários o que você achou. Se você quer que a gente olhe, observe outro fundo aqui, que eu faço com o maior prazer para vocês esse conteúdo. E mais uma vez é fácil. Se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um forte abraço e até o próximo. E não se esquece, imersão, a carteira perfeita de fundos imobiliários. Se quiser participar, clica no primeiro link. Vai ser um maior prazer ter você junto com a gente. Até a próxima.